Capítulo 12. O dia em que o fogo caiu. Eu sabia. Eu sempre soube que a paz entre os homens nunca duraria por muito tempo. À medida que se multiplicavam sobre a terra, também crescia neles a rebeldia. O coração da humanidade já não era o mesmo daqueles primeiros dias, quando Adão caminhava ao meu lado e sentia a brisa suave do jardim tocando sua pele. Os descendentes de Noé, que um dia foram salvos pelo dilúvio e receberam uma nova oportunidade, agora se afastavam novamente. Alguns ainda se lembravam de mim, ainda erguiam orações e sacrifícios em meu nome, mas outros se voltavam para seus próprios desejos, seus próprios ídolos, suas próprias vontades. Entre todas as cidades que surgiram sobre a terra, 2 delas se destacavam não por sua grandeza, mas por sua perversidade. Sodoma e Gomorra eram cidades onde a justiça havia desaparecido, onde o pecado não era apenas praticado, mas exaltado, onde a maldade havia se tornado a lei. Por muito tempo eu os observei. Vi homens que não conheciam limites, vi famílias desfeitas, vi a ganância devorar corações, vi a impiedade destruir tudo o que era puro. Meu espírito já não habitava neles. Os filhos que eu formei com amor haviam se transformado em sombras de si mesmos, entregues à própria destruição. O clamor das vítimas que sofriam a injustiça dessas cidades chegou até mim, e eu desci para ver de perto. Mas antes de julgar, eu quis conversar com aquele que ainda ouvia a minha voz. Caminhei até Abraão, e ele me recebeu com honra. Mandou preparar pão e carne, lavou os pés de meus servos e se sentou para ouvir minhas palavras. Olhei para ele e vi um coração sincero, um homem que acreditava em minha justiça, mas que também compreendia meu amor. Antes de partir, revelei-lhe meu plano. Disse-lhe que Sodoma e Gomorra haviam se corrompido além do que poderia ser suportado, que sua maldade enchia a terra e que a hora de sua condenação havia chegado. Mas Abraão, com sua compaixão, se adiantou diante de mim. Com sua voz hesitante, mas firme, ele perguntou: Senhor, destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, destruirás o lugar? Eu sabia o que ele queria dizer. Eu conhecia seu coração. Vi sua preocupação, vi sua intercessão por aqueles que talvez ainda tivessem salvação. Então respondi: Se houver 50 justos, pouparei a cidade. Mas Abraão não se contentou e continuou: E se forem 45? Não destruirei. E se forem 40? Não destruirei. E se forem 30? E se forem 20? Cada vez que ele falava, sua voz tremia um pouco mais, temendo ultrapassar os limites da minha paciência, mas eu continuei respondendo com misericórdia. Então, por fim, com um último suspiro, ele perguntou: E se forem apenas 10? Silenciei por um momento. Olhei para a cidade ao longe, vi suas ruas cobertas pela escuridão, vi a devassidão consumindo cada lar, vi os corações endurecidos pelo pecado, e então falei: Se houver 10 justos, não destruirei a cidade. Mas não havia. Enviei meus anjos até Sodoma, e o que viram confirmou tudo o que já sabia. A cidade havia mergulhado na escuridão, e nem mesmo Ló, o único que ainda temia meu nome, estava seguro ali. Meus anjos foram recebidos com hostilidade, e os habitantes da cidade, cegos pela maldade, tentaram violentá-los. Não havia mais esperança para aquele lugar. Então, ordenei que Ló e sua família saíssem, mas mesmo diante da destruição iminente, ele hesitou. Apegava-se ao que conhecia, ao que construíra, à terra onde criara suas filhas. Mas meu juízo era certo, e meus anjos os tomaram pela mão e os arrastaram para fora da cidade antes que fosse tarde demais. Então, o céu se abriu. Do alto, chamas caíram como uma tempestade ardente. O fogo consumiu as ruas, os palácios, as casas, as praças. Cada pedra foi reduzida a cinzas, cada ídolo foi transformado em pó.
Os gritos daqueles que antes zombavam de mim ecoaram pela noite, mas já era tarde. O julgamento havia sido pronunciado e a justiça foi feita. Sodoma e Gomorra, as cidades que desafiavam minha santidade, foram apagadas da terra para sempre. Do alto, eu observei a fumaça subindo, como um lembrete para todas as nações de que o pecado não pode reinar para sempre. Mas mesmo ali, no meio da destruição, meu coração ainda sentia dor. Não criei meus filhos para isso, não os formei para serem consumidos pelas trevas. Mas o mundo estava enfermo e a corrupção se espalhava como uma praga. Era necessário impor ordem, pois as trevas tentavam tomar de volta o que um dia iluminei. O destino de Sodoma e Gomorra deveria servir de sinal para todas as gerações, mas eu sabia que os homens esqueceriam. Sempre esquecem, e mesmo diante da ruína, ainda voltariam ao caminho do pecado. Mas enquanto houvesse um homem fiel, enquanto houvesse alguém disposto a ouvir minha voz, enquanto houvesse um coração disposto a amar a verdade, eu continuaria ali, pois a terra ainda me pertencia e minha luz jamais se apagaria.